Foi. Olá, femininas! Tudo bem? No nosso programa de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Então, eu quero iniciar convidando você a ficar aí, ligadinha com a gente, até o final do programa, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção e você vai ser muito edificada. E juntas, nós vamos aprender muitas coisas. Conosco hoje aqui no programa, aqui na RNC, está a pastora Simone. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, amém. Boa noite. Gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui e ser entrevistada pela nossa querida pastora Michele. Tenho certeza que vai ser um programa especial, onde nós vamos aprender muito. E para começar o programa de hoje, eu quero convidar a pastora Simone para que ela comece se apresentando, contando para quem está nos assistindo, as mulheres, as meninas, o que ela faz, as suas atividades. Fala um pouquinho, pastora Simone, das suas atividades aí para quem está nos assistindo. Como a pastora Michele já falou, eu sou pastora. Meu nome é Simone Rossi. Eu sou professora de educação infantil há muitos anos. E também sou filha, sou esposa, sou mãe e sou pastora da nossa querida igreja Mensageiros da Paz. Uau, muita coisa, né, gente? Como todas nós mulheres temos muitas atividades, a pastora Simone não é diferente, né? E para começar hoje o nosso programa, como nós costumamos fazer lá nas nossas lives, nós vamos conhecer a história da pastora Simone, o seu testemunho desde a sua infância, o que Deus fez na sua vida até chegar aqui, porque eu tenho certeza que ela tem muita história boa para nos contar e que vai nos edificar muito. E a gente vai também poder se conectar com essas histórias, se identificar com essas histórias e vai também acrescentar na nossa fé para cada vez mais a gente ter certeza de que Deus é capaz de fazer coisas grandes quando nós cremos. Pastora Simone, eu quero começar hoje pedindo que a senhora conte sua infância, como foi, nasceu em berço cristão, como a senhora encontrou Jesus e ouviu da palavra pela primeira vez. Bom, eu nasci pela graça de Deus num berço evangélico. Apesar da minha mãe estar afastada, eu fui criada por ela e pelos meus avós. Infelizmente, eu não tive a presença do meu pai. Eu só fui conhecê-lo na fase adulta. E até então eu era uma criança feliz, amava ir para a igreja, amava participar do Ministério Infantil, as EBFs, quando tinha as férias. Muito bom. Era assim que eu servia o Senhor. E eu fui crescendo, só que algo em mim não estava bem, porque pela falta da presença paterna, eu comecei a ter uma revolta dentro de mim. Mas eu fui crescendo, né, normal com isso, achando que estava sendo normal, mas o tempo foi passando. Eu frequentando a igreja, até que chegou a fase da adolescência. A adolescência é a curiosidade, onde você quer descobrir as coisas. Eu comecei a namorar, então me envolvendo com meu namorado, Luiz, que hoje é meu esposo. Eu acabei me afastando do Senhor. A gente frequentando outros lugares e se envolvendo com a família, eu acabei me afastando pela primeira vez dos caminhos do Senhor. Mas sempre tinha algo dentro de mim, um temor, que eu tinha a certeza que Deus estava comigo. Porém, eu precisava daquele momento estar vivendo uma nova experiência. Só que isso não durou muito tempo, porque quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, as coisas não vão bem. É verdade. E o meu relacionamento com o Luiz também não foi bem, porque tinha muitas brigas, envolvia muito a questão de ciúmes, e eu acabei pedindo para me separar. Eu falei, não quero mais, vamos terminar o namoro, e nós terminamos. E nesse tempo que eu terminei o namoro, eu resolvi voltar a me conectar com Deus. Voltei para os caminhos do Senhor, comecei a frequentar uma denominação e lá eu fiquei firme, me envolvendo com os jovens.
e acabei me batizando. E com o tempo, a gente sempre anda por aí, e nessas minhas caminhadas pelas ruas, pelo bairro, eu reencontrei o meu esposo. E voltamos a conversar, ele pediu uma nova chance, e aí ele falando que queria ir na igreja comigo, e até então, com isso mexeu comigo. Eu falei, se ele quer ir para a igreja comigo, eu estou fazendo algo para Deus. Então, vamos voltar. E nós voltamos a namorar. E nós fomos passando tempo entre namoro, chegou o noivado, até que o tão sonhado casamento. Porque a mulher, eu pelo menos, eu nasci, cresci com um desejo, um sonho de me casar. Aquele vestido branco, a festa, a família, enfim, é o que eu queria. E aconteceu, o Senhor preparou tudo, o Senhor foi muito bom comigo, Ele me abençoou grandemente com tudo que eu precisei, mesmo eu não sendo fiel a Ele, porque o Senhor sempre é fiel. Amém. Nós achamos que somos fiéis, mas eu não era fiel 100%, eu não era fiel 100% na minha vida ministerial, na minha vida espiritual. Eu não me relacionava com Deus na intimidade que eu estou aqui com você. Era Deus no céu e eu aqui, eu pedia, agradecia, mas não vivia essa ligação íntima do dia a dia. Até que nós tivemos um filho, meu filho pequeno, o Mateus, nasceu, eu apresentei na igreja, fui levando ele desde pequeno na escolinha, ele foi crescendo assim. E com o tempo, a gente começa a conhecer pessoas, a se envolver com pessoas. E nós começamos a nos envolver com várias pessoas e vários casais, amizades. E quando esses casais que se aproximaram da gente, eles tinham uma vida totalmente diferente da nossa. Eles não frequentavam igreja e eles eram do mundo, curtiam a vida noturna. E mostravam pra gente algo novo, o que eu não tinha vivido com meu marido ainda. Porque, como eu falei, eu tinha um sonho de me casar cedo, ter filhos, e essa era a minha vida, esse era meu mundinho. E quando eu tive essa chance, vou descobrir algo lá fora, eu fui de cabeça, eu e meu esposo, a gente começou a frequentar à noite. Mas eu voltava para casa com um vazio, uma tristeza muito grande, eu não sabia explicar o que era. Eu sabia que eu estava distante do Senhor, mas eu não tinha força para voltar. E o Luiz, ele não era um grande conhecedor da palavra. Ele passou a frequentar comigo, nós nos casamos dentro da igreja, mas ele não se posicionou, ele não se batizou. Então, ele ainda precisava ser conduzido por mim. Eu era sempre fui a coluna do meu lar. E nesse tempo, as brigas foram acontecendo, a gente se afasta do Senhor, tudo vem à tona. Você não começa a ter um relacionamento saudável. Na família, no casamento, a minha vida financeira também foi de mal a pior, a minha vida, minha profissão em si também, eu não tinha mais sentido, eu trabalhava por trabalhar, eu não tinha mais graça em estar vivendo aquela vida. Uma mulher casada, que tinha que cuidar do seu lar, que tinha que ter aquela vida certinha, e eu não queria mais isso, porque eu não aproveitei a minha infância, não aproveitei a minha adolescência, e eu achava que o casamento iria suprir. Na verdade, o casamento não supre nada, né? Deus é que supre as nossas vidas. Ele é nosso suficiente. Ele tem que ser suficiente para as nossas vidas. Não é um companheiro, não é uma amizade, é o Senhor. Ele tem que ser o nosso tudo. E quando a gente vivia essa relação de brigas, de desentendimentos, foi se desgastando. A relação foi se desgastando, porque o casamento, eu falo, que é como um jardim. Se você não rega, se você não cuida, ele vai murchando. E assim o meu casamento foi murchando.
E eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não quero mais. Não gosto mais de você, não quero mais. Eu pedi a separação. Ele não aceitou, porque ele sempre gostou de mim e falava, não, eu não vou aceitar a separação, me dá mais uma chance. Eu falava, não quero mais, decidi. E eu falei, eu vou dar o ponto final. Foi quando, conversando com uma amiga de trabalho, ela falou, Simone, ela frequentava uma igreja e ela era muito presente nos encontros de casais. Ela falou, Simone, dá mais uma chance. Vai nesse encontro de casais. Você vai ver que algo vai acontecer. Eu falava, não, pra quê? Eu já estou decidida, não quero mais, acabou. Não tenho mais sentimento, não tenho por que ficar ali vivendo essa vida de mulherzinha casada, cuidando do lar, né? E eu não queria mais isso pra mim, eu queria viver outras experiências, deixando Deus de lado também. Foi quando eu falei, eu vou, já que você insiste, eu vou nesse encontro. Eu não criei grandes expectativas. E fui. Ele sim criou. Você só foi porque ela convidou. Eu fui porque ela convidou e pagou, porque era pago. Ela falou assim, eu já paguei. Então, para não decepcioná-la, eu fui. E ele ficou muito feliz, porque falou, é uma chance que eu tenho de reconquistar a minha esposa. Ele, na animação toda, foi bem feliz nesse encontro. Eu, não. Chegando lá, eu fiquei surpresa. Que era tudo diferente daquilo que eu imaginava. O Senhor me tocou de uma forma tão profunda, me fez entender que eu não era uma pessoa única e exclusiva, que eu não era propriedade da minha vida, que eu era do Luiz e que o Luiz era meu, porque é assim que a gente se chamava. Eu sou do Luiz, Simone do Luiz, Luiz da Simone. E foi onde eu vi que Deus, ele realmente, ele trabalha. Amém. Quando nós abrimos o nosso coração, ele trabalha. O sentimento que não existia mais pelo Luiz foi começando a nascer. No primeiro dia, um carinho, uma atenção, um olhar diferente. No segundo dia também, lá nós fomos ministrados. O Senhor falou grandemente em todas as áreas das nossas vidas, principalmente na sentimental, porque casamento é renúncia. Sim, todo tempo. E muitas vezes nós não queremos renunciar o nosso eu, as nossas vontades, quase que sempre, até com Deus. Sim. O Senhor pede tal coisa pra gente, mas a gente quer dar um jeitinho ali de colocar a nossa mão, de querer fazer pelo Senhor. E Ele tem os planos dele. Os planos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso. Mas nós queremos impor as nossas vontades, os nossos desejos, porque nós somos pequenos, nós somos limitados. E a gente às vezes não entende isso. Mas ali eu fui quebrantando o meu coração. Eu fui deixando Deus falar, Deus agir na minha vida. O Senhor foi trazendo, Senhor, algo diferente dentro de mim, algo novo foi acontecendo. Eu fui vendo as coisas de Deus de uma outra forma, porque eu conhecia Deus de ouvir falar, como Jó. Uhum. Ele conhecia de ouvir falar. Mas eu não tinha uma caminhada íntima com o Senhor. E ali eu vi que realmente eu sou dependente dele. Eu era muito dependente dele e não estava enxergando isso. E quando nós tivemos um momento, ali foram vários momentos entre casais. Eles proporcionaram 2 dias incríveis, que não tem como eu explicar. É só mesmo indo, conhecendo, deixando Deus trabalhar. E ali eu deixei o Senhor trabalhar. E teve um momento que era encontro cara a cara. Tinham 2 conselheiros, 2 pastores aconselhando a gente. E ali nós tivemos que falar tudo um pro outro. Um confronto. Tudo que estava engasgado, tudo que eu sentia, toda a solidão que eu tinha. Porque o Luiz sempre trabalhou muito, ele é comerciante. E eu ficava muito tempo sozinha.
Sempre eu e o Mateus para tudo. E isso foi me consumindo. Sim. Eu me sentia muito desprezada por isso. Não porque ele me desprezava, mas ele colocava o trabalho em primeiro lugar. Se sentia abandonada. Abandonada, essa é a palavra. Então, aquela angústia, aquele medo, aquele sentimento de desprezo, de desgosto, aquela solidão, eu consegui colocar tudo para fora. Os meus anseios, as minhas ansiedades, tudo que estava me consumindo. E ele também. Porque assim, eu não sou perfeita. Assim como eu via muitos erros na vida dele que precisavam ser mudados, e eu sabia que ele precisava dar o primeiro passo, mas que Deus é que transforma. Verdade. Porque não adianta eu falar, eu vou mudar. Ninguém muda sozinho. O Senhor, Ele trabalha nos nossos corações. Ele vai forjando o nosso caráter. Vai nos moldando conforme Ele quer. Nós somos um vaso na mão do olheiro. Ele conseguiu ali mostrar que nós precisávamos liberar perdão. Para você ser feliz, você precisa liberar perdão. Tantos casais vivem vidas por aparência, achando que tá tudo bem, mostrando para a sociedade que tá tudo bem. E não é assim. Precisa existir diálogo. Diálogo é fundamental. E faltava isso na nossa relação. Faltava esse tempo de sentar, olhar um no outro, profundo, entender o que o outro sentia, as necessidades do outro e deixar de viver uma vida tão egoísta, de achar que só eu merecia um homem perfeito. Eu também precisava ser uma mulher perfeita para ele. E é onde eu falo que a renúncia é muito importante. Verdade. Não tem como duas pessoas caminharem sozinhas se tiver discordância, se não estiverem na mesma fiação. Então, tem que ter pensamentos iguais, tem que ter visões, tem que ter vontades, desejos para poder crescer. E ali nós conseguimos nos perdoar mutuamente. E o Senhor foi tremendo em nossas vidas. Nós renovamos os nossos votos ali. Casamos novamente, literalmente nós casamos novamente. E o Senhor mudou a nossa história. A nossa casa não era um lar. Era uma casa, uma família que nós construímos. Mas hoje eu posso falar que eu tenho um lar. Amém. Porque um lar tem que ser um lar de paz. Tem que ser um ambiente que tenha paz, que tenha a presença de Deus. E não existia porque eu não queria Deus presente em nossas vidas. Mas Deus entrou na nossa relação. E não era mais eu e o Luiz. Passamos a ser 3. Glória a Deus. Deus no centro das nossas vidas. E aconteceu essa mudança que o Senhor trabalhou na minha vida. Eu amadureci muito com isso. Porque eu vejo que muitas coisas era falta de... Eu era imatura, falta de maturidade mesmo, de não ter tido talvez um pai presente, um conselheiro, um pai espiritual, por que não? Porque nós precisamos dessa paternidade. Eu não tinha, vivia com pessoas que conheciam a Deus, a minha família, estava sempre na igreja, sempre tive pastores, mas não tinha... Uma referência, Uma né? referência ativa na minha vida. Ninguém que pudesse me acompanhar nesse processo todo. E com o tempo você começa a entender que você precisa disso. Então você precisa estar ativa na igreja e deixar com que o pastor, a pessoa com a qual é líder, ele venha fazer parte também da sua vida. Então, não é você ir na igreja, sentar, esquentar banco, ouvir a palavra, sair e tá tudo bem. Não. Você precisa se envolver mais. As pessoas precisam te conhecer mais. Nós precisamos uns dos outros. É verdade. Eu não vivo só. Você não vive só. Então, nós precisamos dessa aliança. Mas,
tudo na vida a gente passa por situações difíceis. Veio o vendaval. O vendaval veio para a vida do Luiz. Ele olhou a circunstância e com isso ele ficou abalado na sua fé. Palavras que não são vindas do alto, eu falo que são profetadas, porque as palavras que vêm do alto edificam. Que o Senhor, quando lança palavras que vêm do coração dele, serve para edificar, para exortar. E aconteceu que, devido à falta de conhecimento da parte dele, devido à falta de busca, ele se abalou com isso e se afastou da igreja. Porque ele conheceu a Deus pela minha vida, aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, se entregou, né, quis se batizar, desceu pelas águas, mas ele não tinha uma vida íntima. Como eu falo, que hoje eu tenho uma vida íntima, não é qualquer tempestade que vai me derrubar, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Hoje eu conheço um Deus que eu sirvo. Um Deus que é fiel, um Deus que é pai, um Deus que cuida, que é amor, que não desampara em meio a aflições, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, todos os dias eu sei que eu não estou só. Glória a Deus. Eu me sentia só quando eu não conhecia. Eu era solitária porque eu não conhecia esse Deus. Eu achava que um relacionamento, eu achava que pessoas iam preencher esse vazio. Mas hoje eu tenho a minha vida cheia da presença do Senhor, do Espírito Santo. Ele faz parte do meu levantar, do meu deitar. Eu amo servir ao Senhor. E eu não fiquei abalada com tudo isso. Continuei firme nos caminhos do Senhor. Porque eu falei, não, chega. Sair 2 vezes já foi o suficiente para me mostrar que realmente eu não posso viver sem Ele. E o Luiz está afastado, porém, ele é um homem que tem temor. Ele é um homem que vive, muitas vezes, até mais a verdade do que muitas pessoas que estão no meio evangélico. Então, ele é um homem que entende os propósitos de Deus, sabe do meu chamado, ele respeita muito o meu ministério, ele respeita muito e tem temor ao Senhor. Ele só não está frequentando ainda. E eu, essa minha caminhada cristã, passei por algumas denominações. Minha mãe, ela voltou aos caminhos do Senhor nesse tempo, passou a servir passou a ter uma vida frutífera. E no ministério que nós estávamos, o bispo, na época, pediu para que ela abrisse a casa dela, as portas, para que tivesse cultos ali, fazer culto no lar. E ela recebeu essa palavra e começou a fazer. Foi aonde veio a unção dela, ela foi ungida pastora, e eu, a diaconisa, para ajudar na obra. Pastora, só te interrompendo um pouquinho, antes da gente entrar nessa parte da história, deixa eu voltar lá na sua infância, porque eu tenho algumas perguntas para fazer. A senhora começou contando aqui o seu testemunho e falou a respeito de paternidade, que a senhora não teve essa figura, né? Essa figura paterna, essa figura masculina na sua vida. Olhando para trás, olhando lá para sua infância, o que a senhora vê? Em que momento da sua infância isso te prejudicou? Lembra de alguma coisa que te atrapalhava, que te prejudicava talvez na escola? Sim. Como você se via quando olhava para as outras crianças, para as outras famílias? Sim, isso me atrapalhou muito em tudo. Eu não tinha uma estrutura. Na verdade, eu não fui preparada. A minha mãe me deu muito amor, mas ela quis me preservar. Então, assim, aquela coisa de você colocar numa redoma, não querer que a sua filha sofra, e escondeu de mim realmente quem era o meu pai, né? E eu fui conhecê-lo na fase adulta,
Quando eu falei, não, agora eu vou conhecer, eu me dou esse direito, eu preciso conhecer, eu preciso saber da minha origem, conhecer um pouco a minha história. Sim. Mas eu sofri muito na escola, não que eu tive bullying, não, mas eu me sentia diferente, o patinho feio da história. Quando tinha reuniões de pais, iam os meus avós, porque minha mãe sempre trabalhou muito. Quando era festa do Dia dos Pais, não tinha o pai presente. Meu avô tentava substituir. Ele fez muitas vezes o papel de pai, mas ele não abraçou a causa. Ele se colocou como avô. Ele não abraçou a causa. Eu vou ser o seu pai, eu vou ser seu avô em todo tempo. Não. Ele fazia um momento ali quando necessitava estar presente, mas não foi de me ensinar as coisas desse mundo, de sentar comigo, de conversar. Aconselhamento, né? Não existiu, não teve, não tinha esse diálogo. Ele foi criado de uma maneira muito ríspida ali, né? Antigamente. Fechada, muito fechado, muitos tabus. Então não existia essa comunicação em casa. Não era uma família que se comunicava. Nós vivíamos bem, felizes, mas não tinha essa interação. Uhum. E com isso, eu não tinha essa estrutura de entender o porquê que tudo isso aconteceu. Eu achava que ninguém gostava de mim. Eu achava que eu era a diferente e que eu ia ser sempre a diferente, porque eu não tinha pai. Foi aí que talvez eu tenha me envolvido num relacionamento cedo, na adolescência, talvez procurando essa figura. Sim, para suprir essa necessidade, né? Para suprir essa necessidade. Porque eu era uma criança, 14 anos, você tem que brincar de boneca. Verdade. Eu brincava. Ele ia embora, eu brincava. Mas não em namorar, mas acho que eu procurava isso. Essa figura masculina, essa figura de pai, de protetor, de proteção. Porque nós gostamos disso. Nós gostamos de nos sentirmos protegidas por alguém. E eu não tive isso, mas também não entendia o porquê eu era assim, o porquê eu nasci. Eu era revoltada. Hoje eu entendo que Deus me escolheu. Glória a Deus. Deus me chamou porque Ele tem propósito na minha vida. Porque Ele me ama. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Ele é meu suficiente. Ele é meu tudo. Amém. A senhora acha que essa falta de paternidade, dessa figura, também atrapalhou para que a senhora pudesse enxergar Deus como esse pai protetor que cuida? Como eu fui criada pelos meus avós em uma igreja tradicional, bem rígida, com doutrinas, eu via Deus no céu, no trono, com um cajado. Então, qualquer coisa de errado, Ele ia me dar cajadada, me punir. Então, eu fui criada, eu cresci com essa impressão de que Deus era, assim, um carrasco. Eu não tive a impressão desde o início, eu não conseguia ver Deus como um pai, mas como um carrasco. Essa ausência, ela me fez sofrer por muito tempo, porque eu não entendia por que eu vim para esse mundo. Eu não entendia isso, eu vim para sofrer. Quando a gente não tem essa noção de quem é Deus em nossas vidas, a gente sempre acha que só vai sofrer. Que esse mundo é só para quem tem tudo. Eu não entendia isso, mas eu descobri que o meu tudo realmente sempre foi estar na presença do Senhor. Glória a Deus. E foi aonde eu, com o tempo, fui me aproximando dele, passando a ter intimidade, porque uma vida cristã não é só você vir frequentar os cultos de domingo, ir para casa, ter a sua vida normal no dia a dia. Não, é muito mais. É você orar, jejuar, ler a palavra,
adorar, viver para Ele em todo o tempo. Mesmo no trabalho, eu tenho que viver conectada com Ele. Não tem como me afastar dele. Então, a minha vida hoje é totalmente conectada a Ele, tempo e fora de tempo. Amém. A senhora falou sobre o encontro de casais que vocês foram. Sim. Nessa reconciliação e nesse momento de confronto, em algum momento a senhora conseguiu perceber que essa falta da figura do pai atrapalhou no seu relacionamento, no seu casamento com o Luiz? Em toda a minha vida. Enquanto eu não tive um encontro verdadeiro com o Deus Pai, tudo que eu vivia era uma ilusão. Porque eu achava que eu estava fazendo certo, eu achava que estava agindo de forma correta, mas eu não conseguia me libertar desse sofrimento interno que me consumia. Por eu não ter tido um pai presente na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, me levando no altar, me aconselhando, me ajudando em todo o tempo, que conforme a gente tem as necessidades de buscar um pai, uma mãe, eu não tinha isso. E eu quis transferir pro Luiz, só que ele nunca foi meu pai. Né? Ele apareceu na minha vida para ser meu companheiro. Então, eu não podia cobrar dele algo a mais. Porque ele estava ali como esposo, como meu companheiro. Não dá para substituir, Não né? dá para substituir. Meninas, talvez você aí que está nos assistindo se identifique com essa história da pastora Simone. Eu tenho certeza que não é à toa que nós estamos aqui conversando e contando sobre isso. Muita gente que vai assistir vai se identificar, quem sabe passou por isso, teve uma infância sem a figura de um pai, mas a pastora Simone está aqui como prova para te dizer que Deus, que é o nosso pai de verdade, né? Ele pode suprir esse vazio, essa angústia, essa falta que você sente. E é como eu falo sempre, tem um espacinho dentro de nós que é do tamanho de Deus e só Ele pode preencher. Não tem relacionamento, não tem casamento, não tem vô, ninguém pode, nem pai mesmo pode preencher esse vazio que a gente sente, que é o espaço que o Senhor tem na nossa vida, que Ele tem que ocupar, né? Mas quem sabe você também sofre ou sofreu essa falta de paternidade. A pastora Simone está aqui como testemunha de que Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida, assim como Ele fez na vida dela. Amém? Pastora, a senhora falou sobre uma amiga que levou vocês para esse encontro e ela comprou esse convite. Eu quero que a senhora fale um pouquinho para essas mulheres, para essas meninas, talvez essas jovens que estão nos assistindo, qual é a importância de ter uma amiga de verdade e nessas amizades, no dia a dia, nessas convivências. Falo muito mais para as jovens hoje em dia, né, que estão conectadas aí com as meninas na faculdade, as meninas na escola, no trabalho. Como ter uma amizade saudável e como entender e detectar que é uma pessoa saudável para andar com você e qual a importância de ter uma amizade em que a outra pessoa, a outra mulher ou a outra jovem serve a Deus, é conhecedora. O que traz de benéfico para a nossa vida? Antes mesmo de você se envolver com amizades, você precisa se conhecer e saber quem você é, para que você não tropece, para que você não se decepcione com o outro, criando expectativas. Então, eu descobri que eu tenho uma identidade. Eu descobri quem eu sou. Uau. Então, essa amizade, ela veio no momento certo para acrescentar na minha vida algo que o Senhor já tinha preparado, esse encontro. Então, hoje nós precisamos primeiro nos conhecer, para saber quem nós somos, para poder se envolver com outras pessoas, porque não é todo mundo que está aqui que quer o seu bem, que fala a verdade, porque amigo não é aquele que te abraça. Amigo não é aquele que está com você nos momentos bons. Exatamente. Amigos não são aqueles que estão rindo com você, que estão festejando, celebrando com você. Os verdadeiros amigos são aqueles que falam a verdade. São aqueles que deixam Deus usá-los para poder fazer com que você abra os seus olhos, que você enxergue que alguém está ali querendo o seu bem,
sendo usada por Deus como um canal de bênção. Então a pessoa tem que vir somar, ser mais do que você, conhecer a Deus, porque não é qualquer pessoa que você tem que se envolver, porque amizades você encontra de monte, mas os verdadeiros amigos, aqueles que vão estar com você no momento de dor e no momento bom, são aqueles que realmente Deus preparou para você. É isso mesmo. E eu creio que Deus colocou ela na minha vida, naquele momento que eu precisava. E ela foi bênção na minha vida. E nós temos até hoje uma amizade, porque a amizade verdadeira é essa. Pode existir a distância, acontecer, né, o tempo, nos afastarmos, mas a verdadeira amizade é essa, que ela quis o meu bem naquele momento e ela fez de tudo para que eu estivesse hoje vivendo o que eu vivo, né, o meu casamento saudável, restaurado. Glória a Deus. E ela teve um papel muito importante na minha vida. E eu sou grata, tenho gratidão eterna por ela ter tomado essa atitude, por ter puxado a minha orelha e por ter me mostrado que realmente eu tinha que dar mais uma chance. Ela teve coragem, né? Foi. Ela teve coragem de Muita dizer, tenta coragem. de novo, faz dessa forma, se dá uma chance, né? Porque a Sim. senhora precisava dar uma chance pra si própria. Sim, com certeza. Se conhecer e entender o que estava acontecendo, né? Com certeza. E nesse processo, vamos lá pra frente, já a senhora já contou, da sua mãe, de ir pra igreja, de sua mãe ser levantada como pastora, a senhora como diaconisa, como a senhora estava contando. Continua contando pra gente como foi esse processo, essa nova fase da vida. Então, a oração de um justo tem muito poder. Aleluia. Então, eu sempre busquei pela vida da minha mãe, eu e minha avó. Apesar de não ter essa intimidade profunda com o Senhor, eu buscava muito por ela. Quanto tempo, pastora, a senhora ficou em oração pela sua mãe? Desde pequenininha. Desde pequena? Desde muitos anos, muito então. pequenininha. Ela se reconciliou. Eu já era adolescente. Quando ela teve um encontro profundo com o Senhor. Porque o pavio que fumega nunca se apaga. Aleluia. Não se apaga. E quando ela foi, eu era muito insistente. Sou um pouco insistente com algumas coisas. Nós temos que ser perseverantes, né? Amém. E eu insisti muito. Sempre eu falava, mãe, vamos na igreja? Todos os domingos. Não. Sempre não. Até que ela foi pelo cansaço, de tanto ouvir, de tanto que eu pedi. Ela falou, tá bom, hoje eu vou. A passagem aí do juiz Nico, né? É. Batendo na porta, insistindo, até que a sua causa fosse atendida. Mas neste caso, ela estava pedindo para alguém que era santo, maravilhoso, perfeito e capaz de fazer coisas grandes, que era o Senhor. Sim. E Deus ouviu. Amém. A minha oração. E ela se reconciliou com o Senhor, a partir daí ela não deixou mais. Passou a adorá-lo de todo o coração, passou a servi-lo. Até que chegou o momento que o Senhor falou, ó, eu vou ungir a minha serva. Ela está pronta. E eu quero mais dela. E foi aonde ela começou o trabalho na casa dela. E eu ajudando. Porque eu sempre gostei de ajudar. Eu acho que nós nascemos para servir. Jesus serviu. Nesse momento, a senhora já era casada, já tinha filho? Já era casada com um filho adolescente que passou a ajudar nesses cultos que nós fazíamos no lar. Ele passava a estar junto com a gente, ajudando na sonoplastia. Então, ali, nós começamos um trabalho. O trabalho começou ali. A nossa igreja surgiu no lar dela. E com o tempo, o Senhor vinha falando. Sempre tinha algum convidado, algum pastor que ia ministrar. Deus usava para falar, eu vou te levantar. Eu te chamei para ser pastora. Eu, pastora? Longe de mim, jamais. Cuidar de vidas, pessoas, é muito complicado. Dá muito trabalho, não quero. E o Senhor sempre falando, eu vou te ungir. Eu quero algo mais. Come da minha palavra. Me busca, porque eu quero te encher mais da minha presença. Eu quero te levar a outros lugares. Eu quero te usar. Eu resisti muito, porque eu achava assim, as pessoas vão achar que eu estou sendo consagrada a pastora porque minha mãe é pastora. Minha mãe.
E eu falava, não quero também isso, mais esse cargo, mais esse título. Eu só quero ajudar. Mas com o tempo aconteceu. A princípio, eu fui ungida a missionária, porque minha mãe não tinha uma informação apostólica, então eu fui ungida missionária. E eu não aceitei 100%, porque eu falava, não é o que eu quero, missionária. Eu percebi que aconteceu uma mudança dentro de mim, uma maturidade espiritual. Eu cresci nesse tempo. O Senhor veio trabalhando, me ensinando, ajustando as coisas dentro de mim. Mas não era bem o que eu queria. Ser missionária, ir para campo, missões, não. Eu falei, não é isso. E com o tempo, a gente foi conhecer, nós começamos a viver em vários lugares, conhecendo várias pessoas, apóstolos, pastores, até que eu fui apresentada, apóstolo Marcelo, amigo do apóstolo Mário, e nos aliançamos, a mentoria. Foi aí que minha mãe ficou incomodada, falou, não, Deus está me incomodando, eu preciso ungí-la como pastora. E na mentoria eu fui ungida a pastora. Eu lembro desse dia, gente, eu estava lá. Foi especial, foi um novo tempo na minha vida. Ali eu percebi que foi um divisor de águas, porque ministerialmente eu cresci, eu mudei como pessoa, como mãe, como filha. Eu senti que realmente era um tempo de mudança, mas eu precisava deixar o Senhor trabalhar, amadurecer. E eu fui buscando mais e mais. Não deixei de buscar ao Senhor, porque nós precisamos buscar sempre. Não tem como você ficar só ouvindo a palavra nos cultos. Você precisa buscar a palavra no seu dia a dia. Você precisa ter essa comunhão com o Senhor. Intimidade, né? Intimidade, esse relacionamento mesmo profundo. De acordar conversando com o Senhor, de dormir conversando com o Senhor, e o Senhor faz parte da minha vida. Quando eu levanto para trabalhar, o Senhor vai comigo em todo o tempo. É no café da manhã, é na mesa, é na hora que eu entro no carro, é na hora que eu entro no serviço. Eu vou de mãos dadas. Eu chego assim, porque eu não estou só. Ele Glória está a Deus. comigo. Glória a Deus. Nessa transição, como que a senhora conseguiu conciliar essas duas coisas? O fato do esposo não estar mais tão presente junto nos trabalhos da igreja e assumindo esse novo papel aí, nessa nova transição para o pastoreado. Deus é perfeito, né? Apesar dele não estar comigo, porque eu falo que o Senhor tem algo a fazer ainda na nossa relação, para que ele venha buscar, não porque é esposo da pastora Simone, mas que ele tem que buscar por vontade própria. E eu creio que o Senhor já está trabalhando. Amém. O Senhor está cuidando dele, porque hoje ele vê a igreja de forma diferente. Ele tem prazer em vir na igreja. Ele não vem só por obrigação para me acompanhar. Quando ele vem por prazer. Eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Amém. O Luiz tem temor, falta a entrega. A entrega de estar aqui comigo, andar ombro a ombro com o Senhor. Eu sei que falta pouco, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Amém. Quais foram os desafios, pastora? Eu quero que a senhora compartilhe com quem está nos assistindo. Quais foram os desafios que a senhora enfrentou nessa caminhada aí? Como conciliar? Quais os conselhos que a senhora daria para as mulheres que talvez estão passando pela mesma coisa, estão tendo as mesmas experiências? Não desistir. Jamais. Apesar dele não estar na igreja, eu oro muito por ele. Eu sei que Deus vai trabalhar, vai fazer coisas grandes na vida dele, que ele vai voltar para o Senhor de uma forma diferente. Amém. E é assim, quando nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor cuida da nossa casa, do nosso lar.
Então, o Luiz nunca me impediu de fazer a obra. Ele é uma pessoa que tem vontades de conhecer, ele tem desejos, ele tem fome da palavra de Deus. Só que, infelizmente, ainda o serviço dele muitas vezes atrapalha. Ele trabalha de domingo a domingo e, por estar cansado, ele fala que não vai devido ao cansaço. Mas eu sei que Deus, ele vai fazer algo nesse tempo. Porque o Senhor é perfeito em tudo que ele faz. E hoje eu estou na presença dele, buscando pela minha família, jamais eu vou desistir. E eu vou decretar sempre lá na frente, porque a minha visão não é limitada aqui agora. Amém. Eu já vejo ele servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu já vejo ele na igreja, servindo a igreja. Porque o Senhor é fiel. O a Deus promessa, que eu, né? é promessa. O que ele me prometeu lá no início, ele vai cumprir. Pode passar o tempo que for, eu não vou desistir. Não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo, não desista dos seus. Por mais que você não veja hoje acontecer nada, porque nós não vemos muitas vezes, porque nós olhamos com o olhar carnal. Mas com os olhos espirituais, nós temos que ver que lá na frente o Senhor está agindo. Porque o Senhor, ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia. E eu creio que o Luiz vai ser um varão abençoado Ô, glória. na presença do Senhor. E vai levar muita gente. Amém. Ele vai evangelizar, porque ele fala. Ele, do jeitinho dele, ele fala. Amém. Eu quero que a senhora compartilhe também um pouquinho com as meninas sobre o ser mãe. Quantos anos tem seu filho? Como foi a criação? Quais os conselhos que a senhora dá hoje num mundo que tá tão caótico, tão difícil de ter filhos, né? Tantas coisas aí tentam roubar os nossos filhos, até mesmo de nós mesmos, não só da presença de Deus. E o que a senhora tem para dizer para quem está nos assistindo hoje? Ser mãe é maravilhoso, né? É uma dádiva. Ai, quando eu falo do meu filho, eu me encho de amor, de alegria, de gratidão. Porque ele veio como um presente. O nome dele é Mateus. O significado é um presente de Deus. Ele veio na minha vida no momento certo. Eu não planejei, mas o Senhor planejou por mim. Aleluia. O meu filho sempre foi um menino saudável, ativo, feliz, companheiro, muito companheiro. Mas aqueles momentos terríveis, você não pode falar que seu filho é terrível. Fale sempre que o seu filho é uma bênção. Amém. Eu aprendi isso. Minha mãe me ensinou. Fale, profetize na vida do seu filho. Ele é uma bênção. Mas a gente sabe que as pessoas julgam. Ai, esse menino é terrível. Ai, esse menino não obedece. Ai, esse menino faz coisas que não tem que fazer. Eu sempre coloquei o meu filho nas mãos do Senhor. Que ele me deu por um tempo para cuidar. Mas que ele não é meu, ele é do Senhor. E uma coisa que eu falo, a minha sogra costuma dizer: seu filho é tão bom, seu filho é obediente, seu filho é um bom filho. O que você fez para ele ser assim? Deus. Eu falo, oração. Oração, de dia e de noite. Muitas madrugadas eu ali orando na cabecinha dele. Profetizando que ele ia ser uma bênção, que ele ia ter um bom futuro, que ele ia ser um bom profissional, um bom menino, um bom pai. E eu creio que o Senhor, logo de prontidão, ele ouviu. Porque hoje meu filho é tudo isso. Aleluia. Ele é uma pessoa assim, que eu só tenho orgulho de falar. Ele é um bom filho, não tão presente porque ele já é casado. Hoje ele tem 27 anos, eu fui mãe com 25 anos. Não era tão novinha, mas imatura em muitas coisas. Mas a vida me ensinou que você não pode deixar de orar pelo seu filho. Jamais deixe de orar pelo seu filho. Se ele é o que ele é hoje, eu agradeço a Deus por ter cuidado, mas também pela vida da minha mãe, que me ensinou
que nós precisamos buscar pelos nossos. Nas madrugadas, colocar o joelhinho aí para trabalhar. Porque uma mãe de joelho, o filho em pé, a família em pé. É verdade. Então é isso que eu aconselho. Não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de buscar a Deus pelo seu filho. Não deixe de acreditar no seu filho. E profetize, não o que ele está demonstrando ser hoje. Se o seu filho está nas drogas hoje, não profetize isso. Profetize que ele vai ser um evangelista, que ele vai ser um pastor, que ele vai ser um homem de Deus, que ele vai passar por tudo aquilo, que ainda ele vai mostrar o testemunho na vida dele, que tudo isso foi para mostrar que Deus pode transformar, Deus pode curar, Deus pode libertar. Então, uma mãe tem muito poder nas suas orações quando ela realmente entrega de todo o coração. Glória a Deus. Gente, a gente aprendeu com a pastora Simone hoje sobre paternidade, nós já aprendemos sobre casamento, sobre oração, sobre buscar a Deus, sobre fidelidade, sobre filhos, mas ela também falou no início que ela é professora. Eu também sou professora. Conta um pouquinho pra gente essa experiência, quantos anos a senhora começou a lecionar, por que esta profissão? A princípio, eu não queria ser professora. Aconteceu, Será por um que toda acaso. professora passa por isso, gente? Por um acaso, eu tinha outros planos. Na verdade, eu não queria nem morar no Brasil, eu queria ir pro Japão. Meu sonho era morar no Japão, na época. Eu até tentei, mas o Senhor não permitiu com que eu fosse. Aconteceu que estava na escola precisando de um auxiliar, mesmo sem, na época, magistério. Eu fui para conhecer, me apaixonei. E aí eu fui fazer magistério. Eu já tinha feito colegial normal, voltei à escola para fazer o magistério. Fiz 3 anos de magistério. E ali eu fiquei como auxiliar, até que surgiu uma oportunidade que o Senhor preparou no tempo certo. No ano que eu terminei o magistério, eu já consegui, no outro ano, estar numa sala de aula como professora. Uau, e a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 22. Jovem. 22. E de lá pra cá, o que a senhora pode contar pra gente de experiência? Como você vê o fato de ser alguém que carrega a presença de Deus, estar numa sala de aula com crianças? O que a senhora pode nos contar sobre isso e compartilhar com a gente? Você precisa ter amor. Porque se você olhar o financeiro, você desiste. Então, você tem que ter amor. Profissão é amor. Essa profissão é amor, é entrega. Porque a criança, ela sabe quem é você. Ela sabe o que você sente. Ela consegue estar com você e sentir o que você sente. Então, eu descobri que a melhor coisa é estar com criança. Você receber um carinho, um abraço sem interesse. Falar assim, eu te amo, sem querer algo em troca. Eu acho que não existe coisa mais linda. Só que nessa profissão você não para. E ali eu voltei a estudar, dei continuidade, fui fazer pedagogia sem ter condições de fazer. Renúncias, novamente, nós sempre vamos nos deparar com renúncias na nossa vida. Mas o Senhor me fortaleceu, eu consegui pegar o diploma, fiz mais uma faculdade, fiz uma pós, sempre tendo apoio do meu marido, da minha família. E isso não tem preço. E sendo sustentada pelo Senhor, porque não é fácil você trabalhar o dia inteiro, você cuidar de filho, você ter relatórios para fazer, você cuidar de marido. Verdade. E ter uma vida também ativa na igreja. Mas o Senhor, Ele faz com que você consiga administrar o seu tempo quando você coloca Ele na sua vida em primeiro lugar. Quando você busca e pede para o Senhor, Senhor, me ajude, Espírito Santo, me ajuda a administrar. O que eu não consigo, me ajude. Aonde eu não consigo fazer, o que eu não consigo fazer, me ajude a fazer. Faça por mim. E foi aonde a gente vê que não tem como sair quando você entra nessa profissão. Não tem como você sair. Só sai quando realmente Deus falar, chega, agora você vai descansar.
Porque as crianças precisam de pessoas que amam. De verdade, Elas, né? de verdade. Que vão acolher, que vão orar por elas também. Porque muitas ali são carentes, tem pai, mãe, tem tudo, principalmente as condições que uma criança, hoje em dia, algumas têm, outras não têm, condições financeiras, escola particular, mas eles não têm o essencial, que é amor, atenção, e com que a gente ore e busque, né, pela família, pela saúde deles. Eu tenho certeza. Deus me colocou porque o propósito é esse. É você estar ali fazendo a diferença na vida de uma criança, na vida dos pais e na vida de todos os envolvidos. Todo o corpo docente, Todo o corpo docente. Nós estamos caminhando para o fim, mas eu quero que a senhora deixe aí para as meninas, para as mulheres que nos assistem, como conciliar tantas coisas. Como conciliar a casa, o marido, talvez filhos, se elas estiverem em fase que o filho está pequeno, profissão, igreja. Qual é o segredo para dar conta de tudo? O segredo é ter muito amor no coração e fazer as coisas com excelência, com amor. Quando você se dedica às coisas de Deus, o Senhor é tão lindo na sua vida. Ele é tão lindo na minha vida que tem coisas que eu não imaginava que fosse fazer e hoje o Senhor está dando uma oportunidade para eu fazer. Não é fácil. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que as dificuldades diárias acontecem, né? Cada dia é uma provação, cada dia é um gigante, cada dia é um leão, cada dia é um urso. E nós temos que derrotá-lo. Mas não estamos sós. Nós temos um Deus. Glória a Deus. Nós temos um Pai que nos fortalece, que nos aconselha. Nós temos o Espírito Santo, que é Ele que nos dá força diária para mantermos a nossa vida em pé, porque nós precisamos estar em pé para poder servir o outro. Então, é servir no trabalho, servir como mãe, servir como esposa, servir na igreja. E quando nós nos entregamos a Ele, lógico que você paga um preço, mas um preço que vale a pena. Porque hoje eu falo que vale a pena você estar totalmente aberta a servir ao Senhor. Ele acrescenta na sua vida, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te capacita. E eu não estou só. Além de eu ter um Deus, eu tenho um Pai espiritual. Eu tenho uma outra paternidade. Eu tenho um Pai espiritual que sempre que eu preciso também de conselhos, Ele está sempre pronto para me ajudar. Que é o meu apóstolo, é o meu pai, Mário Alberto Nútios, a minha mãe também espiritual, Vivian Rosa Nútios. Então eu não estou só e jamais vou estar só. Eu tenho essas pessoas, essa rede de apoio. Eu acho que isso é muito importante, você ter rede de apoio. Pessoas que estão do seu lado para te ajudar a crescer, para te ajudar a se manter nessa caminhada. Em todas as horas. Em todas as horas. Eu vou pedir para a senhora orar. Amém. Vamos encerrar o nosso programa hoje orando. Quem sabe você que está aí nos assistindo, que nos acompanhou durante todo esse programa, se identificou com a falta de paternidade, se identificou talvez com um casamento com um problema, né? Tentando consertar as coisas e não conseguiu até agora, com a força do seu braço não deu certo, com as suas estratégias não deu certo. Tem uma mulher aqui que passou por isso, que venceu. E através do testemunho dela, eu sei que o Senhor falou com você, vai edificar a sua vida, pode mudar a sua história, só depende de você. Então eu quero convidar você que está aí nos assistindo, que você feche seus olhos e nós vamos orar agora. A pastora Simone vai orar, vai abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho e tudo aquilo que ela viveu, que ela passou, tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela. Ela tem legalidade e autoridade hoje para falar para você sobre isso e dizer que é possível mudar. É possível, né, crer que Deus pode fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas grandes. Ele faz. É possível ter uma nova história. Amém, pastor? Ele faz. Vamos orar por essas mulheres? Amém. Gostaria de convidar você agora, aonde você estiver, pare um pouquinho,
Feche seus olhos, conecte-se ao Senhor. Você pode achar que Ele não está te ouvindo, mas Ele vai te ouvir quando você se derramar na presença dEle. Quando você abrir o seu coração e crer que Ele está aí com você. Não só aqui comigo, com a pastora Michele, que Ele está com você também. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Eu não conheço essa pessoa que está do outro lado. Eu não conheço essas vidas. Eu não sei quem vai assistir, ó Pai, esse programa, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor é o Deus de perto, Deus de longe. O Senhor é o Deus que cuida. Não importa a situação, não importa a circunstância, o Senhor está sempre atento para ouvir o clamor dos seus filhos. E eu estou aqui agora, nesse momento, ó Pai, clamando por essa pessoa, ó Pai, que precisa, Senhor, ser curada por falta de paternidade, que precisa, Senhor, ser alcançada por Ti, ó Pai. Por uma vida, ó Pai, que se sente, Senhor, abandonada, desprezada. Eu não sei a causa, mas Tu sabes. Se é uma paternidade, se é algo emocional que ela não conseguiu suprir, se é algo no profissional, se é algo na família, Senhor. No seu ministério, o Senhor é o Deus que supre. O Senhor é o Deus que é o todo na nossa vida, quando nós entregamos e pedimos para que o Senhor venha preencher a nossa vida com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nós não somos nada. Nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos dependentes de Ti, ó Pai. Até pelo nosso respirar, nós dependemos de Ti. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, sobre essas vidas, ó Pai, agir, que elas venham ter um encontro contigo, o mesmo encontro que eu tive, ó Pai, o mesmo encontro que eu tive, que hoje eu posso dizer que foi um encontro verdadeiro, que eu entreguei a minha vida, que eu confiei, eu me lancei aos seus pés, que essa pessoa venha ter esse encontro verdadeiro e íntimo, saber que só o Senhor, não existe outro caminho. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor veio nesse mundo para nos resgatar. Assim como o Senhor me resgatou, resgate essa vida, ó Pai, que precisa de Ti, ó Pai. Venha, Senhor, com seu amor abraçar, ó Pai. Venha cuidar, ó Pai. Venha agir, Senhor, em todas as áreas, para que ela venha entender, ó Pai, que o Senhor pode libertar, curar, transformar e fazer coisas lindas, ó Pai, para que ela venha testemunhar, para que ela venha crescer, porque o Senhor se manifesta em nossas vidas quando nós deixamos o Senhor agir, ó Pai. O Senhor vem, ó Pai, com o seu cuidado de Pai, porque o Senhor é zeloso, o Senhor é zeloso, o Senhor tem ciúmes de nós. Ó Pai, que o Senhor venha cuidar nessa tarde, nessa noite dessa pessoa. Eu não sei o horário que ela vai assistir, mas que o Senhor venha dar, Senhor, essa oportunidade, esse encontro, ó Pai, para que elas venham, Senhor, te conhecer, te aceitar e querer servir esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, ó Pai, que vá de encontro com essas vidas, ó Pai. Pai, que elas venham ver, ó Pai, em Ti, ó Pai, que o Senhor é tudo, ó Pai. Que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o advogado dos advogados, que o Senhor é o nosso pastor, ó Pai, em todo o tempo, ó Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos, porque nós sabemos, ó Pai, que quando nós estamos, Senhor, nessa mesma fiação, nós sabemos que o Senhor age e move os céus ao nosso favor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Pastora, a gente precisa marcar outra, porque nós não falamos, mulheres, além de tudo isso que ela já faz, nós ainda não falamos, né, e não vamos conseguir falar hoje por causa do tempo,
do Ministério de Mulheres que ela cuida na igreja. Sim. Então nós vamos marcar para uma outra oportunidade para ela vir aqui contar esse trabalho tão lindo que ela faz junto com outras 2 mulheres lá no Ministério de Mulheres aqui da nossa igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja edificada por esse testemunho. Jesus. Que o Senhor te alcance, que Ele mude a sua história, a sua vida, a sua casa. E nós temos certeza que tudo aquilo que você colocar nas mãos dele, Ele vai transformar de forma extraordinária e vai fazer coisas abundantes na sua vida. Para você que se identificou com a pastora Simone, com o testemunho dela, eu vou pedir para que ela deixe aqui o Instagram. Como a gente pode te encontrar nas redes sociais, pastora? Quem sabe alguém está nos assistindo, quer conversar com a senhora, manda uma mensagem, entra lá no Instagram, entra no direct, manda uma mensagem para ela vai ter prazer em te atender. Si-SP. Traço underline? Não, traço mesmo. Traço Si-SP no Instagram, né? No Instagram. Segue a pastora Simone no Instagram, manda mensagem para ela, que ela vai te ajudar, vai te atender, vai orar por você, vai te aconselhar o que você precisar. Amém? Amém. Agradecemos vocês, pode falar. Não, agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse momento Glória a Deus. tão gostoso aqui com a pastora Michele, que é uma bênção em nossas vidas. É só mesmo gratidão ao Senhor. Amém. Ela é minha líder, gente, lá no Ministério de Mulheres. Amém. Amém. Obrigada, gente, por ter ficado conosco até o final. Que o Senhor te abençoe e nós nos vemos no próximo programa. Tchau, Deus abençoe. Olá, meninas! Sejam